Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata, da tenda de Umbanda Luz e Caridade, aqui da cidade de Salto. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a diferença entre corrente mediúnica e corrente espirituais. Vocês sabem a diferença? Se não sabem, então a gente vai descobrir juntos. Antes disso, eu peço para que vocês se inscrevam. Pode compartilhar também, tá? Se inscrevam, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe aí, que ajuda bastante a gente. Gente, principalmente o like, tá bom? Então assim, o like ele tem que ficar lá, ou azulzinho, ou vermelhinho, depende de onde você tá vendo, porque na TV eu sei que ele fica vermelhinho e no celular ele fica azulzinho, tá bom? E o escrever de vermelho ele vai para cinza. Tá bom? Ajuda a gente aí. Vamos lá. E tem as redes sociais também, tá? Acompanha a gente aí no Instagram e no Facebook, que tem sempre uma matéria diferente lá para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a mãe fala de corrente mediúnica e corrente espiritual, quando a gente diz corrente mediúnica, o nome já diz, né, que vem do quê? Vem dos médios, né? Então é uma corrente onde os médios se formam, é a nossa corrente de trabalho. Essa é a corrente mediúnica. Quando a gente fala de corrente espiritual, é a corrente que vocês não enxergam. É a corrente espiritual, é quando os médios já estão incorporados. E ao lado desses médios, porque eu já expliquei para vocês, a incorporação não é um espírito que sai e outro entra, né? Então são o acoplamento do nosso espírito com a entidade. Então quando ocorre esse acoplamento, aí sim passou de uma corrente mediúnica para uma corrente espiritual. Simples. Já posso terminar o vídeo? Não! Porque ainda tem muito assunto para falar. Aí eu pergunto para vocês, qual que é, agora que vocês já sabem a diferença, qual é a corrente mais importante? É a corrente espiritual ou a corrente mediúnica? Nesse formato, lógico, a principal e mais importante é a espiritual, porque a espiritual é que nos dá o sustento como médio para a gente poder auxiliar o consulente. Mas, para que essa corrente espiritual consiga, corrente já diz, né? Que eu faço esse movimento aqui para meus filhos, sempre. Nós somos uma corrente. Se um elo se quebrar, se partiu aqui. Quando esse elo se parte, é aonde, infelizmente, os obsessores entram na nossa casa. Então, o que a gente precisa fazer para que essa corrente não se desfaça, para que essa corrente não se perca, para que essa corrente não quebre? Principalmente os preceitos, que é o que a gente faz 24 horas antecedendo e 24 horas depois. Então, nossas giras aqui são de segunda-feira. Nosso preceito começa no domingo e vai terminar na terça. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou me preparando, eu estou purificando a casa, né? A minha casa, a minha igreja, para eu poder receber a entidade, para poder conseguir acoplar com o espírito de luz. Então, o cuidado que nós temos que ter com a corrente mediúnica é maior do que com a corrente espiritual, porque a corrente espiritual ela já está formada. A gente, como médios, a gente tem que nos preparar para chegar até essa corrente espiritual, porque não são eles que vêm até nós, nós é que vamos até eles. E por que eu digo isso? Porque eu já tive situações, nós somos seres humanos. Então, um dia eu posso não estar bem, outro dia o filho não está bem e por aí vai. Então, eu já tive situações onde o filho não fez preceito, né? Alguns filhos não fizeram preceito. Então, quer dizer, você tem uma corrente aqui com 40 médios. Aí, num dia, foi um filho que não fez o preceito. Chegou na semana seguinte, foram 2 filhos. Chegou na semana seguinte, foram 3. A mãe de santo, ela não consegue segurar e fechar 3 elos, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de corrente, cada um de nós estamos defendendo a nossa casa.
Nós estamos nos defendendo de obsessão. Estamos nos defendendo até dos obsessores que são permitidos a entrar na casa, porque são irmãos que estão precisando de ajuda e que a partir daquele trabalho eles vão ser encaminhados. Então olha quanta responsabilidade que existe dentro da corrente mediúnica. Então quando a gente se fala da corrente espiritual, eles como espíritos, eles são evoluídos. Então a gente não tem que se preocupar com eles. Agora, meu pai, com a corrente mediúnica, tem dia que a mãe quer virar um Buda, assim, ó. Porque não é fácil. Então, é isso que eu quero que tantos filhos, né, e quem está do outro lado, entenda. Eu sei que os vídeos, quando a gente fala de Umbanda, quando a gente fala de mãe, de santo, pai de santo, eu sei que quando vocês pesquisam, né, vocês querem ouvir uma opinião, às vezes vocês já estão numa casa e vocês querem entender um pouco mais. Existe algum, né, eu falo que existe porque eu sou muito procurada no sentido de poder acolher, do poder explicar, do poder conversar, mesmo quando um filho está em outra casa, mas essa casa às vezes não está dando a assistência que o filho necessita. Então, como eu tenho essa abertura com os meus filhos, então os filhos de algumas outras casas já vieram me procurar. Mas assim, gente, eu não quero tirar filho de ninguém, muito do contrário. Eu já falei aqui em vídeo também que eu sou muito clara. Se o caminho daquela pessoa é naquele local, independente, a gente tem que respeitar, né, a casa que estamos. Se a gente gosta, se é ali que a nossa entidade escolheu a trabalhar, a gente também tem que aprender a se adaptar ao local, né? Então assim, mas isso é de cada casa para casa. E nem porque o médio é de outra casa, eu simplesmente vou fechar a porta. Eu vou virar e vou falar que eu não vou atender, não vou falar, não vou conversar. Não, eu vou sim. Eu vou porque assim, a partir do momento que a espiritualidade permitiu que chegassem até mim, é porque eu tenho alguma coisa para passar para esses médios. Então eu faço questão sim de atender, de conversar. Já falei para vocês que o fato de eu não ter tido ajuda, né, de não ter tido um pai de santo, uma mãe de santo, não tido ajuda espiritual, aliás, de alguém que conhecesse a parte espiritual para poder me ajudar, então eu tenho essa abertura de querer ajudar os médios que estão aí se descobrindo, que estão se iniciando, e muitos que às vezes estão em alguma casa, mas não tem essa abertura com o pai e a mãe de santo. Até mesmo porque a gente não é nada, nós somos pessoas iguais a vocês. Existe um respeito, existe uma hierarquia, mas é o que eu falei, a gente dá essa abertura para um filho de santo vir conversar com a gente, isso não significa que eles vão me respeitar menos por causa disso, muito do contrário, eu recebo muito respeito e principalmente por causa disso. Então as coisas se inverteram aí, né? Hoje as pessoas precisam de uma palavra, precisam de uma orientação. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Se o nosso caminho é esse, auxiliar, estamos aqui nesse grau de hierarquia, digamos assim, é porque a gente tem a capacidade de ter uma palavra para cada um desses filhos, em mais variadas situações. Porque chega de um problema mais sério para um problema menos, mas menos mesmo. Só que ali, ó, entre esses dois médios que está com um problema maior e outro com um problema menor, aquele problema menor é isso aqui também, ó. E é isso que a gente precisa diferenciar. Então, eu não posso chegar no médio e simplesmente chegar para ele e falar assim, isso é frescura. Gente, por favor, né? Ah, isso aqui eu não vou te ajudar a fazer. Imagina, se vira. Não. Não. As pessoas nos veem como acolhedores. Sabe por quê como acolhedores? Porque eles nos enxergam como a Umbanda. Eles não me enxergam a mãe Renata, eles enxergam a Umbanda. E o que a Umbanda é? Acolhedora. A Umbanda sempre tem uma palavra para alguém. As entidades que trabalham na Umbanda sempre fazem questão de ter essa palavra. Então, nós aprendemos com os nossos guias, aprendemos com as entidades. E realmente a gente tem que passar isso adiante. A gente tem que ter ação, que não fique só para as entidades fazerem a parte deles. A gente também tem que fazer a nossa, tá? Então, o cuidar da corrente mediúnica é muito mais importante,
Porque a gente, através da gente, né, dessa corrente mediúnica, a gente vai nos conectar aos nossos guias. Através dessa corrente mediúnica, a gente tem essa responsabilidade de atender o outro. Através da gente que os nossos guias, que as entidades vão estar passando a palavra, que vão estar conversando com a assistência. Então, isso é muita responsabilidade. Não me canso de dizer isso aqui. Tá? Então, a diferença de um para o outro é isso. Então, a gente escuta, né, muito a palavra corrente, a gente escuta ela de todas as formas. Então, por isso que as dúvidas que vieram foram dúvidas de pessoas que estão conhecendo a Umbanda. Então, eu sempre trago temas onde a gente possa, dúvida de um, pode ser a dúvida de muitos. Então, a gente prefere vir aqui no vídeo, respondi para as pessoas, mas eu prefiro vir aqui no vídeo porque eu vi que não foi uma pessoa que me perguntou, foram várias, né? Essa diferença que existe entre a corrente mediúnica e a corrente espiritual. Porque às vezes determinado lugar fala corrente mediúnica, a minha corrente espiritual. Então, só para a gente entender o que é uma e o que é a outra, tá? Então, dessa forma fica muito mais claro vocês entenderem qual que é a responsabilidade do médium, até onde o médium tem que ir, até onde o médium é responsável. Então, ele é responsável totalmente por esse elo que se cria dentro de uma corrente mediúnica. Então, se um falhar, pode ter certeza que aí essa corrente se desfez, tá? Outra coisa que eu acho importante falar também, quando a gente fala da corrente mediúnica, é o seguinte, quando a gente vai iniciar o trabalho, é bom, né, que o médium já vai ao banheiro e tudo mais. Não é proibido sair da corrente e ir ao banheiro. Porém, eu falo assim, a Mãe de Santo, eu peço sempre que avise, né, se eu não estiver incorporada, para a Mãe de Santo, e se eu estiver incorporada, pedir permissão para a entidade. Por quê? Ali vai ficar um buraco e a gente precisa fechar esse buraco. Então, se um médium precisa ir ao banheiro, as guias têm que ser retiradas, tá? Colocado na mão aí do Cambone, o Cambone pode estar segurando a guia nesse momento, porque nós estamos dentro do Congá, o Congá todo consagrado, então ali não tem a maldade, né? Então não tem aquela coisa de não deixar tocar na guia. Então o Cambono é daquele médium. Surgiu uma necessidade, o médium, né? Eu falo que a entidade, quando está incorporada, ela sabe da necessidade do médium. Então, se o médium tem a necessidade de ir ao banheiro, ele vai sim, ele pode sim desincorporar e o médium tirar as guias e pedir permissão, ir ao banheiro e voltar, sem problema nenhum, tá? Até mesmo para a gente não perder essa conexão, para a gente não perder essa corrente espiritual que se formou diante do início do trabalho. Outra coisa que é importante também dentro da corrente mediúnica, eu posso ir embora antes de fechar o trabalho? Já aconteceu aqui na casa de alguns médiuns precisarem ir embora, porque se sentiram mal ou porque aconteceu alguma coisa e foram chamados. Então, nesse sentido, a entidade, né, da mãe, né, o guia-chefe ali, vai estar incorporado e ele sim é que vai dar essa autorização. Quando a entidade dá essa autorização, a corrente espiritual ela continua ali firme e forte. O que não pode acontecer, porque assim, existe um fechamento. Então, esse fechamento que a gente faz, seja uma oração, seja um descarrego, seja a entidade, né, da mãe passar pelos filhos, limpar os filhos, seja o que for. Esse é o fechamento da casa. Então, existe essa necessidade. Houve uma abertura quando a gente entrou no Congá. Então, precisa ocorrer também o fechamento. Principalmente para quê? Para o médium não ficar aberto, né? Existe uma energia diferente ali. Então, aquela energia é uma energia de captação de energias negativas. Então, esse médium ele não pode ficar aberto para receber essas energias. Então, olha aonde que vem a responsabilidade da corrente espiritual. Tá bom? O técnico já começou a levantar os dedinhos, mas acho que assim, acho que de tudo que a mãe precisava falar entre a corrente mediúnica e a corrente espiritual, eu creio que eu consegui passar. Dúvidas, ajuda a gente no comentário, tá bom? E outra coisa, se vocês tiverem um assunto que vocês acham importante também, para que a gente possa, né, tá trazendo para os vídeos, pode colocar no comentário, tá bom? A mãe vai ter todo o prazer aí em poder auxiliar vocês de alguma forma, tá?
Então, vou ficar por aqui. Peço que vocês agora, ó, se inscrevam de verdade, para que vocês possam aí receber as notificações dos futuros vídeos, porque vocês viram que vale a pena, tá? A mãe consegue segurar vocês um pouquinho aqui comigo. Se inscrevam, dê o seu like e compartilhe aí com seus amigos para ajudar a gente, tá bom? E muito, muito, muito obrigada mesmo. Agradeço de coração. E o lema da casa é essa, né? Ai, siga a gente aqui, ó, nas redes sociais também. Porque a gente vai estar sempre falando, eu quero ficar aqui, ó, por muitos e muitos tempos aqui, ó. Eu tô até branqueando já meu cabelo, para vocês nem estranharem quando eu estiver velhinha, aqui, ó, conversando com vocês. E falando do quê? Falando de Umbanda. E sempre, ó, de coração para corações. Até o próximo vídeo.